como faz com a inflação atual, que está difícil da maioria dos fornecedores manter o preço? E sabemos que muitos órgãos não liberam reajuste. É complicado isso aí. Então, também, isso é, na verdade, é um mito no registro de preço que começou com o decreto federal. Primeiro, o decreto federal, obviamente, está lá no artigo 1º dele, ele se destina aos órgãos da administração pública federal. Não rege todos os registros de preço de todos os estados e municípios. Essa é a primeira confusão. Aí tem município lendo o decreto federal dizendo que não pode reajuste, mas espera lá. O que o decreto federal tem a ver com o município? Ah, mas é transferência voluntária da União e a gente usa o decreto federal. Ah, tá. Até tem lógica. Agora, se é recurso próprio e você está seguindo o decreto federal, tá errado. Tá errado. O poder regulamentar no município é do prefeito, não é do presidente da República. O presidente da República não regulamenta o registro de preço no município. Não, a Constituição Federal, lá no artigo 84, não deu essa prerrogativa ao presidente da República. Ah, mas a gente prefere usar o regulamento federal do que construir um novo. A gente não tem expertise. Beleza, não tem problema. Se está funcionando, copia, mas copia de uma forma que funcione aí, porque tem coisa no federal que não vai funcionar no município, né? Nesse caso, não precisa copiar a vedação, a revisão. Faça a possibilidade de revisão no seu regulamento, não tem problema nenhum, a lei não veda, tá? Agora, como a gente conversou na live anterior, na Lei 14.133, nós temos um outro procedimento previsto em lei, lá no artigo 84, que é a atualização dos preços. Eu defendo, né, eu ouvi o professor Rony Charles falando sobre isso, e estou começando a pensar de uma forma diferente em relação a essa alteração de preço. Para mim, ela não é revisão, tá? A alteração de preços é um procedimento mais célere, mais prático de ser utilizado do que a revisão. Como se você possibilitasse a alteração dos preços a qualquer momento. Quem está lá registrado na ata vai lá e, olha, meu preço agora é outro. Como se a disputa da licitação continuasse durante a ata, durante a vigência da ata todinha, que a gente chama de registro de preço permanente, né? Então, assim, eu acho que a nova lei de licitações traz solução para isso daí, mas tem muita gente que ainda não entendeu. Quando lê a alteração dos preços lá, está entendendo revisão. Eu não entendo que aquilo lá é revisão, mas também entendo que a lei não veda a revisão. Não há vedação à revisão da ata, tá? Há uma má compreensão em relação a isso daí. Ah, mas o regulamento do município é a cópia do federal e lá não prevê a revisão. Aí enrolou, porque quando você participou da licitação, deveria ter lido o edital, né, Heber? E não lê, né? E lá já previa o regulamento que ia ser aplicável. O professor, mas no passado isso era bem recorrente, né? Eu lembro que o pessoal jogava o preço às vezes baixo e depois partia para essa reajuste do preço, principalmente na construção civil. Eu não atuava nessa área da construção porque eu atuava com a minha empresa. Hoje a gente atua em 3 grandes construtoras, mas eu vejo que tinha muitos esses aditivos de valores e antes era mais fácil, né? Hoje o pessoal está segurando um pouco mais, né? Então, Éder, na verdade, há um mau uso do Instituto da Revisão. Primeiro, que o aditivo na lei ele é para aumentar a quantidade. Não tem nada a ver com revisão. Ah, vou fazer um aditivo de 25% porque o preço, meu preço aumentou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fiz uma licitação para comprar 10 veículos e eu vou fazer um aditivo de 25%, na verdade eu não vou conseguir fazer 25%. Né? De 10 veículos eu não compro 2,5, né? 2,5. Mas eu compro mais 2. É. No preço que estavam os outros. Não muda o preço unitário. Aditivo não muda o preço unitário. Sim. Ele muda a quantidade do objeto a ser entregue e, consequentemente, aumenta o valor do contrato. Sim. Mas aumenta proporcionalmente ao aumento da quantidade. Revisão é outra coisa. Revisão é você mudar o preço unitário do que já está contratado e do que vier a ser contratado também no futuro. E na obra tem muita confusão em relação a isso. Primeiro, com cada um inventa um nome, né? Ao invés de chamar de revisão, chama de realinhamento, chama de nivelamento de preço. Isso causa uma confusão terrível. Cada um chama de um nome e vira uma bagunça. Tá que nem pé de moleque aqui em Sergipe. Quando você for fazer uma licitação de merenda escolar em Sergipe, tome cuidado, tá? Procure saber o que é pé de moleque aqui. Vocês vão ter uma surpresa enorme. Procure na internet aí, no Google Imagens, pé de moleque de Sergipe. E veja se você concorda que esse negócio deve se chamar pé de moleque. Eu fiquei assombrado quando eu mudei para cá.
Então, assim, essa questão terminológica às vezes causa muita confusão. Mas eu estou falando da revisão, que é aquela situação onde caracteriza área extraordinária e extracontratual. Extraordinária é algo fora do comum. Esse mercado oscilou os custos da contratada de uma forma imprevisível. Aí é área extraordinária. É área extracontratual, ou seja, o contrato já não prevê esse risco como responsabilidade da contratada, mesmo havendo desequilíbrio do preço. Se o contrato tiver uma matriz de risco, transferindo esse risco para a contratada, não cabe a revisão. Então tem que ter dois requisitos para revisão. A área extraordinária. Aí, ó, o pé de moleque. É isso aqui? O que é isso aqui? Isso é pé de moleque? Nunca. Você concorda comigo que esse negócio deveria se chamar pé de moleque? Lá na Bahia se chamam de pamonha e carimã. E é gostoso, viu? Para tomar com café. É uma massa de macaxeira, né? De puba, com coco, assada na folha de bananeira. É uma delícia. Mas não é pé de moleque, né? Enfim. Então, assim, a revisão que eu estou falando aqui é aquela situação onde caracteriza a área extraordinária, foge do comum. Nunca, né, como diria certo político, nunca na história desse país aconteceu uma oscilação de custos tão grande e não era previsível. Beleza. Ou é previsível de consequências incalculáveis ou era imprevisível. E área extracontratual, ou seja, isso no contrato não está definido, que é eu que tenho que assumir esse risco, não. Aí sim a gente fala de revisão. Então, na ata nunca foi proibido ter revisão. E o pessoal sempre teve esse mito, né? E na hora de conceder, e aí alguns, não, mas aqui a gente faz a revisão da ata. Só que a revisão da ata tem que ser feita igual à revisão do contrato. Nesse caso, não muda. Tem que comprovar a variação do custo suportado pela contratada. Ah, o preço de mercado subiu. E daí? Só pelos seus concorrentes estarem vendendo mais caro, não surge o direito à revisão. Não surge o direito à revisão. Você perdeu a oportunidade de vender mais caro quando você decidiu vender para mim e fechou o preço comigo. Exato. Agora, se você tem um custo, está suportando um ônus excessivo para executar o meu contrato, aí a gente vai discutir revisão. Então, você tem que me trazer uma comprovação, e isso é a empresa quem tem que dominar a estrutura de custos dela. Você vai querer que o órgão saiba qual documento que a empresa tem que trazer para demonstrar o aumento do custo dela? Não tem como, eu não tenho essa expertise, eu não sei como é a estrutura de custo da sua empresa. Você, que é empresário, deve saber, deve ter um mínimo de domínio, inclusive o Éder, que é especialista nisso, deve saber, né? Ou deve, inclusive, ensinar que uma das principais coisas para você ter uma empresa sólida é você ter uma boa contabilidade de custos. Se não tem isso, você está perdido. O Ronaldo, você não sabe quanto que custa o completar serviço isso, que você presta, pessoal. como que você vai precificar isso?